para esperançosamente trazer uma palavra que faça muita diferença no seu e no meu coração. Ele é um salmo. Nós como que ensaiamos, passamos assim por ele nessa sexta-feira no nosso encontro mensal de oração. Eu fui muito abençoado por esse salmo ao longo do dia em que estava preparando essa mensagem. Gostaria de compartilhar com vocês. Antes que eu fale sobre o salmo, vou me dar alguns poucos minutos para lembrar onde nós estamos. No domingo passado, nós voltamos a enfatizar esse pensamento tão forte da palavra do Senhor, onde Ele nos encoraja, onde Ele nos lembra da importância de nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Nós enfatizamos sobre o fato de que esse encontro não é feito de uma maneira humana, esse encontro é feito de uma forma divina e que, portanto, a graça do Senhor, ela é um ingrediente absolutamente essencial. Aqueles que buscam graça, aqueles que buscam o favor de Deus, eles verão na sua vida vitória sobre as suas dificuldades, sobre os seus pecados, e nós estaremos sendo gradativamente preparados para aquele dia em que vamos nos encontrar com o Senhor. No trecho que nós lemos a semana passada, em Lucas 12, nós vemos algumas coisas que nós conhecemos muito bem, do tipo, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, e nesse texto ele nos diz que o preparo, a graça de Deus, nos leva a trabalhar no reino de Deus. Preparar-se é, segundo Lucas 12, estar trabalhando no reino de Deus. Existe uma atitude ruim, que é descrita ali, de uns servos maus que dizem, bem, meu senhor leva muito tempo para voltar, já faz tanto tempo, e ele vive conforme os seus próprios impulsos e prazeres. Não infrequentemente ele maltrata aqueles com quem ele convive, ele usa mal o seu tempo, ele prejudica as pessoas mais do que as abençoa. E essa pessoa, o Senhor Jesus nos diz, será punido severamente. Ele vai receber a recompensa dos infiéis, das pessoas que nunca creram, o que me faz pensar em perdição eterna. Já os que têm uma boa atitude são pessoas a quem o Senhor chama de administradores fiéis e sensatos e que alimentam o povo de Deus na área espiritual, nas suas necessidades emocionais e necessidade física. É um povo amável, é um povo que busca fazer bem para os demais, que tem consciência que fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, e dessa forma as obras do Senhor são vistas na vida destas pessoas. Judas capítulo 1 é o único capítulo de Judas, versículos uns finais da carta nos dizem, enquanto vocês esperam a volta de Cristo, cuidem de vocês mesmos, isto é, da sua fé, cuidem de viver uma vida de oração no Espírito de Deus, cuidem de não saírem do amor de Deus, e vocês também cuidem dos outros, tendo compaixão daqueles que duvidam, arrebatando do fogo aqueles que estão para cair e se envolvendo profundamente com aqueles que já têm dado passos em direção ao pecado, já têm sido duramente marcados pelo pecado. É uma proposta de Deus. Existem várias propostas na palavra do Senhor, alguns chamam de mandamentos, outros chamam de direções divinas, e aqui está uma delas. Toda a questão é a nossa atitude, ela determina aquilo que vai ocorrer com relação a nós. Jeremias capítulo 6, versículos 16 a 19, Luli, se tiver o tempo, nós temos um novo protocolo com os irmãos que fazem a tradução lá na nossa cabine. Esse é o trecho, eu não consigo ver se você já encontrou, Luli, mas espero que sim. Jeremias 6, versículos 16 em diante, até o 19. Prestem atenção. Assim diz o Senhor ao seu povo, ponham-se nas encruzilhadas. Encruzilhadas, vocês sabem o que é, não é? Quando existem dois caminhos, um caminho vai cruzar com o outro, um vai para o lado, outro vai para o outro. Então o Senhor diz assim, quando chegar numa encruzilhada, quando você não sabe bem a direção a seguir,
Pare ali, não vai pegando qualquer caminho, não jogue uma moeda, cara ou coroa, e vai escolhendo um caminho ou outro. Parem ali e perguntem pelo bom caminho. Qual é o bom caminho? Sigam-no e acharão descanso. Mas o meu povo disse, não seguiremos. E o Senhor responde, eu coloquei sentinelas entre vocês e disse, preste atenção ao som da trombeta. Mas vocês, meu povo disse, não daremos atenção. Vejam, ó nações, diz o Senhor. Observe, ó Assembleia dos povos, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre esse povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Nós estamos numa situação, queridos, na nossa vida, que nós precisamos tomar consciência de que o Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele nos dá graça, Ele nos dá um poder que nós não temos, para seguirmos nos seus caminhos, ou seja, andarmos na boa opção da vida. A vida abundante nessa terra, a vida eterna quando partirmos dessa vida. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer, mas Ele nos dá uma escolha. E Ele vai responsabilizar pessoas por uma má escolha, ou Ele vai glorificar pessoas por uma boa escolha. Será que isso está bem certo? Bem claro. O Senhor nos ensina que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Não existe uma meia volta, você não pode plantar uma coisa e colher outra. O Senhor enfatiza esta questão de nós perguntarmos pelos seus caminhos e andarmos por Ele. Ah, mas eu não consigo. Essa palavra precisa ser banida do nosso vocabulário. Conversei com uma pessoa muito querida essa semana e eu creio que chegamos a boas conclusões sobre isso. Essa palavra eu não consigo, essa é uma redundância. É como você dizer, eu não consigo voar. O pastor Jonas chegou ontem, você veio voando, Jonas? Então o pastor Jonas não veio voando por conta própria. Seria um absurdo. Ele ligava e disse, estou chegando aí, vou pousar no campinho lá atrás de casa, lá perto do rio. Como vai pousar lá? Eu venho voando por mim mesmo. Esse é um absurdo, uma proposição impossível. Da mesma maneira, alguns de nós têm atribuído a falta de operação do Senhor na nossa vida, e não devemos fazer, pelo fato que, isto eu não consigo. É por graça, irmãos. É por fé, é por Cristo Jesus. É por observar a sua palavra e pedir que Ele opere em nós o querer e o efetuar da sua vontade. É para a glória de Deus. Essas são as 5 colunas lançadas pelos reformadores há 500 anos atrás, e nós já falamos a esse respeito. Eu quero crer que aqueles que têm suas Bíblias já abriram no Salmo 81, e eu vou ler esse Salmo e vou dar as explicações que me parecem necessárias. Eu fico pensando, onde será que pode aparecer uma dúvida? E eu tenho algumas respostas para algumas dúvidas que eu creio que são fruto de me achegar ao Senhor, orar pelas suas vidas, e o Senhor bondosamente tem algumas respostas para nós. É um salmo que não é um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Asaf. Essa família, Asaf, eram famílias de louvadores, de pessoas que cantavam, louvavam o Senhor no seu templo, e provavelmente foi escrito para ser cantado numa das grandes festas do povo judeu, que era a festa dos tabernáculos. Eu não sei quantos gostam desses detalhes históricos, eu como gosto, então eu falo, mas falo um pouquinho, quem tiver mais curiosidade pode me perguntar depois. E assim diz o Salmo, que eu vou dividir em 2 partes. Primeira parte: cantem de alegria a Deus, Ele é nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa.
porque este é um decreto para Israel, isso é um mandamento para o povo de Deus, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como um estatuto, uma norma para José, quando ele atacou o Egito. Ele usa um verbo estranho, mas a tradução seria quando José saiu e entrou pela terra do Egito. Então ele estabeleceu isto como um estatuto para o seu povo. Ali no Egito o povo ouviu, nós ouvimos uma língua que não conhecíamos, igual quando chegávamos não entendiam inglês. E ele diz, o Senhor diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi, e eu os pus à prova nas águas de Meribá. Deixa eu parar um pouquinho e lhes dar alguma explicação. Uma vez saído dessa primeira parte, não vou voltar a ela. O Senhor estabeleceu esta ordenança para que fôssemos um povo que tenhamos gratidão no nosso coração por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, por suas bondades, e isto deriva de um modelo lá no passado, da forma como Ele livrou o seu povo. Todos nós sabemos como o povo de Israel foi para o Egito. Depois de um tempo não muito longo, eles haviam sido escravizados por aquelas nações, por aquela nação, e eles trabalhavam ali fazendo tijolos, trabalhando no barro, amassando barro, uma vida difícil, uma vida dura, até que o libertador, levantado por Deus, Moisés, os resgatou da terra do Egito. Pois bem, o Senhor está dizendo agora, anos na frente, vocês lembrem das situações horríveis que vocês viviam. Vocês se lembrem que em resposta ao seu clamor, em resposta às suas orações, em resposta ao seu desespero, em resposta às suas doenças, em resposta às feridas que vocês recebiam dos seus opressores, em respostas daquilo que eram seus problemas, eu me movi dos céus, arregacei as mangas e eu vim, e eu os libertei, e eu tratei de vocês, e eu cuidei de vocês. Portanto, vocês estão comissionados a usar de expressões de gratidão para comigo. Isto é louvar a Deus. Expressão de gratidão é uma conexão. Eu louvo a Deus não porque eu gosto de cantar, eu louvo a Deus não porque a letra é bonita ou porque a melodia é doce. Eu louvo a Deus porque eu tenho na minha mente pensamentos de momentos horríveis na minha vida, em que não havia solução, e eu clamei ao Senhor, e Ele se moveu dos céus, e Ele veio, e Ele me resgatou de um lamaçal de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Olhando para esse fato, eu tenho todas as razões do mundo para olhar para o Senhor e dizer para Ele: o meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Senhor. A mim não me importa o mundo, a mim não me importa se pessoas... É interessante aqui de cima, uma vez ou outra, quando o louvor canta, eu fico no canto, olhar, algumas pessoas demonstram um claro constrangimento ao cantar. Fica assim... Alguns não levantam, olham para o chão, etc. E não é uma crítica, é apenas uma demonstração de estar fora de sintonia. Na realidade, se você pudesse fazer uma pesquisa do que vai nesse coração, são corações que não têm nenhum senso de gratidão para Deus, e eles não fazem nenhuma expressão que demonstre a Deus a sua alegria por aquilo que Deus tem feito por eles. Por outra vez, quando eu fico lá atrás, igual eu fiquei hoje, eu vejo algumas pessoas, não vou falar, tenho vontade de falar, que parecem que vão voar. Elas não estão nem aí com a plateia, elas não estão nem aí com outros olhares, elas estão oferecendo para Deus uma linguagem corporal que me diz, a mim pelo menos, reles observador, que elas estão muito feliz com o Senhor. Ela levanta a sua mão, e elas cantam, e Deus está olhando essas coisas. Deus está vendo a que condições você restringiu o louvá-lo. Deus está olhando para a ingratidão do seu coração, quando você considera que você está fazendo um favor para Ele de louvá-lo. Não é isso. Na realidade, Ele nos fez o grande favor.
E ele diz, é um estatuto para o meu povo, é uma ordenança para o meu povo, é um decreto para o meu povo, porque eu os livrei, eu tirei o peso dos seus ombros, eu livrei as suas mãos, na sua aflição vocês clamaram e eu livrei, e eu os escondi na hora da tempestade, agora louvem o meu nome, é justo que vocês façam. Esse é louvor ao Senhor. Você pode tentar variar de uma forma e outra, eu não quero hoje. Bom, esta é a determinação do Senhor. Não matem o mensageiro. Esta é a palavra do Senhor para nós. E Ele nos diz aqui, e eu os pus à prova nas águas de Meribá. Eu tenho a impressão que muitos não têm ideia do que o Salmo está falando. É um incidente que se encontra em Êxodo 17, os bereanos podem anotar no seu boletim, eu estou sempre preparado para atender bereanos, podem vir com fogo e com chumbo, que eu tenho as respostas para vocês, apenas que não dá para usar de todas as respostas aqui, porque eu não sei quais são as perguntas, não é? Ele diz no capítulo 17 de Êxodo, não fazia muito tempo que a comunidade de Israel havia deixado o cativeiro no Egito, e eles partem pelo deserto de Sim, andando naquele calorão, e acamparam num lugar e não tinha água. Eles reclamaram de Moisés e exigiram de Moisés, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que estão queixando a mim? Vocês têm que orar para Deus, peçam para Deus. Não, você, Moisés, você nos tirou do Egito, foi com que propósito? Para matar a nós, nossos filhos, nosso gado? Trate de ajudar. E o povo cresceu, inflamou-se no seu protesto. E Moisés falou ao Senhor, dizendo, Senhor, o que eu farei com esse povo? Eu não posso inventar água, não posso tirar água, eu tenho que clamar ao Senhor. Eles estão a ponto de me apedrejar. Eles vão me matar, vai acabar comigo. O povo vai fazer um levante e vai me destruir a vida. Aqui. E o Senhor, Ele se agrada de Moisés. Ele se agrada daqueles que se queixam com Ele. Ele não se agrada daqueles que se queixam, Deus não faz nada, Deus não está acontecendo nada, pouco me importa, eu busco a Deus, leio a Bíblia, não está acontecendo nada. Não, que tal fazer essas reclamações para Ele? Que tal levar para Ele? Essa mesma cena se repete num contexto diferente, onde o que faltava era alimento. Deus provando o seu povo, para que o povo o busque, para que o povo, se tiver queixa, reclame com Ele, com o Senhor, e não entre pessoas. Eu tenho repetido isso, eu creio, para 2 ou 3 pessoas, não são muitas coisas ao longo de uma vida relativamente longa que eu já vivi no planeta. Mas aconteceram, e todas as 3, talvez 4 vezes, mais ou menos recentemente, de pessoas, a gente começa a conversar e tudo, a coisa está mal, anda difícil, e quando eu percebo, o tema da conversa está sendo, Deus não é bom, Ele não está cumprindo aquilo que Ele diz, eu estou desanimado, porque eu esperei por Ele, Ele não fez nada por mim. Eu comecei a dizer, nas 4 situações, ou 3 ou 4, não vou lembrar agora, eu fiz o mesmo tipo de afirmação e continuarei fazendo, e encorajo os irmãos a fazerem, se vocês forem laçados num tipo de conversinha desse tipo, numa conversinha desse tipo, diz assim, eu não participo de conversa desse jeito, eu não vou ficar aqui conversando com você como se fôssemos inimigos do meu Senhor. Se você é inimigo do meu Senhor, trate com Ele. Se você não está feliz com Ele, trate com Ele. Eu não ouço esse tipo de conversa. Ponto final. Porque o povo não vê, não tem referenciais. Ele pensa que lida com Deus como que se está lidando com uma pessoa, e uma pessoa muito desclassificada. Deus é Deus. Ele criou a nossa vida, Ele mantém a nossa vida. Nós não temos ideia do quanto necessitamos dEle. Não temos ideia. Você não tem ideia que a cada batida do seu coração existe uma cachoeira de fenômenos químicos, físicos, que resultam num contrair, num relaxar, num relaxar desse músculo que você chama de coração e que nos mantém vivos. Você não tem ideia que o cérebro está operacionalizando as coisas e você está mexendo nas suas mãos, você está olhando, está enxergando, está percebendo. É incrível, Deus controla todas as coisas com as suas palavras poderosas. E o Senhor diz, me louvem, reconheçam
Em nome de Jesus, povo, é perigoso assumir uma situação, uma posição de murmuração contra o Senhor. Eu tenho que avançar com o Salmo, e eu vou deixar para você a leitura do capítulo 11 de Números, onde o Senhor vai falar ao seu coração. Você vai ver a diferença. Mas então eu vou ficar fazendo de conta que está tudo bem, se não está tudo bem? Não, mas você reclama com o Senhor. Você vai falar com o Senhor. Eu aprendi uma coisa com o pastor Jonas, que assim, sempre você compra um aparelho eletrônico, um computador, alguma coisa, faça a garantia dele. Ele contou porque ele levou uma chispada boa. Comprou um computador e não fez garantia, é isso mesmo? E o computador pifou e ele teve que ficar com prejuízo. Ao passo que se tivesse gasto um pouquinho para fazer, é um bom investimento fazer garantia, porque você não fica com aquilo na mão, com o computador, que esse computador não adianta, o que eu vou fazer com esse computador? Você pode conversar com o computador quando ele morreu. É muito diferente de você chegar e falar assim, não, eu tenho um acordo com o criador dessa situação, e eu vou levar essa situação aqui para ele. Muda alguma coisa? Ele voltou com um computador novo, na outra foi computador, um outro instrumento eletrônico qualquer, pifou, leva para o Senhor. Não deu certo, para de andar ao redor, procurar cúmplices que vão ajudá-lo na sua iniquidade a atacar o nosso Deus. Não faça isso, não faça, é perigoso. Você está trazendo sobre você não bênção, está trazendo sobre você o pior dessa vida, que é a mão do Senhor pesando sobre a sua vida. Este é o povo. Louvem, me obedeçam, povo de Deus. Esta é a primeira parte do Salmo. Vocês entenderam bem? Sim, pastor Nery, muito obrigado, irmãos. Eu acho que a mensagem é bem clara do Salmo 81. Eu vou seguir adiante, onde o Senhor diz, a partir do versículo 8. Todos comigo? 81, 8? Como que você vai definir esse estado de espírito de Deus? Eu perguntei na sexta-feira, as irmãs e os irmãos deram algumas ideias. Ouça o tom de voz do Senhor. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó meu povo, ó Israel. Ouça, meu povo. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele diz assim, não tenha Deus, outro Deus, Deus estrangeiro, não se incline, não adore nenhum Deus estranho. Ele está falando sobre esse sentimento que todos os que estamos aqui, que somos pais, já experimentamos ou ainda experimentamos, que é a alegria de nos sentirmos como provedor. Provedor, aquele que provê. Eu acho que aqueles que têm filhos menores e gozam mais dessa alegria. À medida que crescemos, nós nos tornamos muito civilizados, e os filhos também, e as expressões às vezes não são tão quentes como do sorriso que você vê nos olhinhos de uma criança, não é? Recebe às vezes nada, e expressam assim como se fosse um tudo maravilhoso. Não é? Então o Senhor está ensinando para o povo isto, eu sou o seu provedor, eu sou o seu Deus, nesse sentido, eu sou. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do versículo 10, onde diz assim, abra a tua boca, eu o alimentarei. Se você tem dificuldades econômicas, que isso o levem para uma situação de penúria, onde vai faltar o alimento, onde vai faltar a provisão, eu sou o seu Deus. Abra a tua boca, converse comigo, mantenha a sua boca aberta, eu vou encher a tua boca daquilo que você precisa. Eu faço isso por você, eu faço. A palavra do Senhor nos conta em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, que Ele é esse Deus. Ele diz que Ele gosta que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. É bom, isso é agradável perante Deus, nosso Salvador. Esse é o bom intento do Senhor para nós.
Eu imagino que tem alguns de nós poderemos estar numa situação de provação, de luta, onde você perdeu essa linha do horizonte, onde tudo que existe é fumaça, nós não estamos vendo nada. Muitas vezes passando por situações assim, mas não percamos de vista este fato: eu sou o Senhor, o seu Deus. Tem um hino lindo que nós cantamos, faz tempo que não canta. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, a tua mão direita, e te digo, não temas, porque eu te ajudo. É baseado em Isaías capítulo 41, maravilhoso. Ele nunca deixa de ser o nosso Deus. Você pode se sentir diferente. Às vezes o inimigo nos acusa por erros cometidos, como que será, agora você perdeu o cartaz com o seu papai. Nós não perdemos. Ele é aquele que diz, eu sou o Senhor seu Deus. Não busca, não adore, não vá adorar outros deuses, deuses estranhos, deuses mais práticos. O mundo, o Satanás, eles oferecem essas alternativas. Nós vemos na palavra do Senhor, algumas vezes, nós vimos lá no próprio deserto, alguns capítulos adiante na história de Moisés, nós vemos quando ele sobe ao monte para falar com Deus e ter as tábuas da lei. O que acontece com o povo lá no vale? Todos se lembram? Eles não tiveram que esperar muito tempo, mas deu aquela agonia, aquela ansiedade, aquela coisa, como é que é? Moisés não está chegando, não está chegando. Sabe lá o que aconteceu com Moisés? Parece que estava demorando uns 10 anos para ele. Não, era questão de dias. Aquela ansiedade de continuar vendo coisa, aquela ansiedade de... acabam criando um ídolo, um bezerro de ouro, diante dos quais cometeram toda sorte de imoralidade, e diante dos quais, e por causa do qual, foram mortos pelo Senhor. E ele diz, não façam isso, não queiram me substituir por outro. É como o filho que olha para o pai, que se alegra em ser o seu provedor, que é um bom provedor, e o despreza para buscar. É o filho da história do filho pródigo. Não foi isso que ele fez? Aquele pai, pelo que nos conta, era um bom pai. Aquele pai vivia ali e provia para o filho. Ele disse, pai, dá minha parte da herança, eu vou-me embora. Muito dolorido isso, é dolorido para o coração do Senhor. Pouco tempo atrás falamos sobre Jeroboão, aquele rei horroroso de Israel, que por meio de que o povo fosse adorar no lugar correto, estabelecido por Deus, que era Jerusalém, ele construiu 2 bezerros de ouro, não contente com um que Arão havia construído, fez 2. Pôs um num lugar, outro no outro, falou assim, estes são os seus deuses que o tiraram do Egito. Esses são os teus deuses que te curaram da dor de dente. Esses são os teus deuses que providenciaram o seu emprego. Esses são... Amados, isto não se faz, isto é infidelidade que deve ser confessada ao Senhor. O Senhor nos diz, eu sou o seu Deus. E Ele nos conta, dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle. Nós não precisamos nos enganar, aliás, é assim que ele começa esse texto, lá em Tiago 1,16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, toda coisa boa que vem do Senhor, vem da mão do Senhor. Amém, queridos? Nós reconhecemos esse fato, nós queremos reconhecê-lo pelo menos. Diz, Senhor, estou meio seco aqui, não estou reconhecendo, mas dá-me graça, renova em mim esse sentido de que vem da tua mão, renova a minha gratidão, e com isso vai se renovar também o meu louvor ao Senhor. As minhas mãos irão ao ar, a minha voz irá ao ar, e eu irei ao ar, eu quero louvar o teu santo nome. Mas veja a resposta do povo no versículo 11 e 12. Mas, o Senhor pedindo, ensinando para eles, louvem, eu sou o Deus que te livra, não busquem outro Deus, sou eu que trago bem sobre vocês, me louvem, tributem a mim honra, glória, louvor ao meu nome. Isso é um estatuto para o povo do Senhor. Mas, versículo 11 e 12, o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. E não ouviu e não obedeceu. Não ouviu e não obedeceu. Obrigado, moleque. Ok. O pastor errou o nome da Marisa. Em vez de chamar Marisa, chamou ela de molécula. Mas esse é o nosso código. Ela é a minha molequinha. O meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Puxou o breque de mão. É assim, Deus. Se quiser é assim, se não quiser é assim mesmo. Ai, 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 ai.
Que tipo de atitude você pensa que isso vai despertar no Senhor bondoso, misericordioso, dadivoso, que estende sua mão, que chama ao arrependimento, que abençoa os que se arrependem? Que tipo de atitude nós podemos esperar desse Deus? Eu vou contar para vocês. Eu, o Senhor, os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Ok. Nos Estados Unidos diz assim, all right, be my guest, do it, vai em frente. É isso que você quer? Vai em frente. Filho pródigo indo embora. Você não quer entrar nesse caminho, meus irmãos. Você não quer. As consequências são nefastas. Se você pensa que você é dotado de um certo bom senso, de uma certa energia física, se você pensa que você é dotado de uma cabeça boa, que entabula bons planos, não se ponha numa posição de pensar que você é bom demais, porque toda boa dádiva vem dele. No momento que nós cortamos esse fio, essa conexão, nós perdemos a capacidade de fazer boas decisões. É tremendo, gente. Eu vou ler um trecho de Romanos, eu não vou comentá-lo, porque ele é um trecho longo, mas vocês vão entender. Inclinem os seus ouvidos e vocês vão ler esta ponte para o Novo Testamento, do mesmo princípio do Deus que não muda. E você vai encontrar explicação para algumas coisas horríveis que você olha para o mundo e vê em abundância. Vejam só. A ira de Deus, Romanos 1, estou lendo a partir do versículo 18, quem quiser me seguir na sua Bíblia até o 32, são 15 versículos. Lule, Romanos 1, de 18 a 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus mostrou para eles todas as razões pelas quais ele deve ser considerado Deus e adorado como tal. Porque eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, é aqueles que responderam não ao Salmo 81. Não vou glorificá-lo. O Senhor disse, glorifique. Não vou glorificá-lo. Deem graça ao meu nome. Mas eles nem lhe deram graças. Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, como um dimmer. A ideia aqui não é assim, apagou a luz. Vai assim, ó. Já viram? Alguém tem essa luzinha que apaga aos poucos? Vai assim, ó. O coração vai escurecendo, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, porque não glorificaram o Senhor como Deus, nem lhe renderam graças, por isso, Deus os entregou, igualzinho ao coração obstinado. Deus os entregou, ele é mais específico em Romanos, a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, segunda vez, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Vocês estão vendo degeneração aqui, não? Eles não obedecem a Deus, eles não louvam a Deus.
o seu pensamento, a sua capacidade de fazer boas decisões vai se perdendo, vai murchando, vai apodrecendo. E ele diz outra vez: além do mais, visto que desprezaram a palavra de Deus ou o conhecimento de Deus, ele, Deus, terceira vez, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E acabam se tornando então cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, morte eterna, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso é morte em vida. Isso é lepra da alma. Onde começa tudo isso? O Senhor nos dá mostras da sua bondade e diz: filho, que tal agradecer? Eu fazia isso com as crianças, né? De vez por outra, levava para fazer uma coisa que eles gostavam bastante. Comer um sanduíche no Swensen, com sorvete depois, né? E gostavam muito, mas ninguém abria a boca. Aí eu falava assim: puxa papai, que delícia, que gostoso, que bom que você nos trouxe ao Swensen. À medida que eles foram crescendo, eles foram: oh, é verdade, é isso que eu devo falar, não é verdade? À medida que estavam um pouquinho maiores, de aprender o pedido que eu estava dizendo para ele: por favor, deem graças pelo bem que vocês recebem. Quase que em coro: puxa pai, muito obrigado de ter trazido a gente aqui, estava tão bom, puxa, viva o papai, viva. Isso é louvor, sim ou não? Amados, nós temos que aprender isso, porque de outra maneira, a alternativa é péssima, é horrorosa, é lepra da alma. Nós vamos nos corroendo, nós vamos acabando, nós vamos nos identificando com essas pessoas que, por desprezarem o conhecimento de Deus, foram entregues ao seu próprio coração mau. Será que isso está bem entendido por todos, amados? Esse é um trecho que nos evoca a temer ao Senhor. Temer não é que medo de ficar assim, não. Temer é querer associar-se ao Senhor para levá-lo a sério. Você percebe a diferença, não? Temer assim: que medo, deixa eu fugir de Deus. Você nunca vai conseguir fugir de Deus. Deixa eu procurar meus próprios truques para ver se eu fujo de Deus. Vai ser igual o Jonas, não esse, o Jonas da Bíblia, que tentou fugir de Deus, acabou na barriga de um peixe, vomitado na praia, tudo lambuzado. Nós não conseguimos isso. Temer a Deus e da sua palavra é ouvi-la e dizer: uau, fui longe demais. Ô Senhor, me perdoa, aqui estou. Aqui está a minha vida. Isso é dar voz ao Senhor. Isso é dar ouvidos ao Senhor, a voz do Senhor. Tá bem? Mas eu tenho um trecho ainda melhor, dizendo o trecho para finalizar, que está no versículo 13, que está nos versículos 13, 14 e 15. É Deus falando outra vez. Não existem muitos trechos na tua Bíblia onde Deus fala na primeira pessoa. Existem algumas expressões. Rápida. Diga para o meu povo. Aí o profeta fala em nome do Senhor. Mas esse salmo me impressiona porque é um longo trecho, considerando 16 versículos apenas que tem, um longo trecho onde Deus fala na primeira pessoa: eu, o Senhor, eu digo, povo, faça, povo, não faça. O próprio Deus, você ouve a voz de Deus lendo esse salmo. E ele continua dizendo assim: se meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, ou isto é, se Israel me louvasse, se Israel me obedecesse. Versículo 14. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. E os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele, meu povo, e receberiam um castigo perpétuo. Amados, nós temos passado situações, o subproduto das situações que nós temos passado é um encontro de pessoas não infrequente, de pessoas que têm algum ferimento, alguma mágoa, alguma coisa interessante. Essa semana, muito interessante, algumas conversas que eu tive, tenho sido procurado por irmãos que
confiam, seu pastor, abrem o coração, e isso é muito bom. Eu percebo assim, que as duas pessoas que estão em conflito, nenhuma das duas está errada. Foi o jeito que falou, foi o jeito que o outro foi interpretado, e mesmo opiniões completamente díspares, completamente opostas uma à outra, as pessoas podem perfeitamente coexistirem com elas, tendo-as. Mas numa certa altura do acontecimento se feriram, foram feridos, um só feriu os dois, feriram um ao outro. E isto é um caso, e nós falamos sobre isso semana passada, para que nós não entremos numa posição de reter aquilo que só nós podemos fazer, que é o quê? Perdoar o nosso irmão. Todos vão lembrar de Mateus capítulo 18, a parábola do credor incompassivo. Todo mundo lembra, não é necessário repetir. Daquele homem que devia alguma coisa que em 2014 equivalia a cerca de 3 bilhões de dólares para o outro. E ao sair de lá, foi perdoado. E ao sair de lá, encontrou um que devia 6 mil dólares para ele. 6 mil dólares é um bom dinheiro. Se alguém me devesse 6 mil dólares, eu ia fazer questão de receber. Mas naquele contexto, onde ele vislumbra a bondade do seu Senhor, do seu Rei, que o perdoou de 3 bilhões, fica com os meus 6 mil, não é problema. Outra hora é só dinheiro, não vou fazer questão dessas coisas. Era o que era requerido dele, mas não foi assim que ele fez. Ele levou a ferro ao fogo, colocou o devedor dos 6 mil na cadeia, as notícias correram, chegaram ao rei, e o rei o lançou na masmorra, dizendo para ele: você agora vai ser torturado pelos atormentadores até sair daí. Nós estávamos contando esse ensino pouco ensinado, mas sólido da palavra de Deus, que quando alguém resiste ao Senhor, quando alguém não dispensa o seu perdão, e Jesus fala isso no final da parábola, dizendo: assim também vos fará o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes aos homens as suas ofensas. Vai ser lançado na prisão, vai ter um atormentador nas suas costas, te torturando dia e noite, até que as coisas se resolvam de acordo com a minha palavra. Esse é o ensino de Jesus, resumidamente, em Mateus capítulo 18. Mas o povo precisa ouvir isto. Nós precisamos ouvir isso e trazer para a nossa própria vida. O fato é ilustrado pelo rei Saul, que criou uma birra com Davi, não o perdoava, era um ciúmes doentio, uma obsessão por Davi, e o Senhor insistiu com ele, até um ponto que Deus o entregou ao seu próprio coração, que é o que esse salmo fala. Chegou um ponto que Deus ungiu a outra pessoa, no caso Davi havia sido ungido como substituto, e o Espírito de Deus se apartou dele, e Deus enviou para aquele homem, que era o melhor de Israel numa certa altura, enviou sobre a vida dele um espírito mau, e o espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul de dia e de noite. É igualzinho Mateus 18, sim ou não? Mesma coisa. E hoje em dia a mesma coisa, e eu sei por experiência própria. Eu conheço bem, tem um ditado que torna as coisas um pouco mais suaves, e que diz assim: se você tem alguma coisa contra alguém e não perdoa, é como se você estivesse tomando um copo de veneno, esperando que o outro fosse sofrer. É um pensamento inteligente, não é verdade? Ninguém faz isso. Você quer prejudicar ou judiar de alguém, machucar alguém, você não vai tomar um copo de veneno esperando que o outro caia duro, você vai cair duro antes, não é verdade? Mas, independente dessa amenizada que o povo, os ditados populares podem dar, existe algo muito sério nisso. Existe algo muito grande por trás, no destino, no caminhar de uma pessoa que fecha o coração e diz: eu não vou perdoar. Veja que o Senhor diz: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus mandamentos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos. A ideia aqui é assim, tem uma barata ali, um inseto, acabei, rapidamente. Se eu vejo um inseto aí, matei. Essa é a ideia, a prontidão com que Deus resolve as coisas. Nós temos criado um mito, existe uma certa confusão entre nós e Deus, os nossos sentimentos e o que Deus sente, que diz assim: eu preciso de tempo para resolver isto. Deus não precisa de tempo para resolver coisa nenhuma. Ele diz assim: eu com rapidez teria vindo e teria liquidado o demônio atormentador de sobre a sua vida. E esse demônio atormentador, ele é real.
Ele é real, ou você gosta da ideia ou não, eu estou proclamando aquilo que a palavra nos ensina para nos libertar, para nos fazer bem. É bom que você goste, não de mim, ou que... Não, mas vamos olhar para o Senhor com algum grau de temor, queridos. Porque eu vejo isso em casa, vez por outra, uma discussão com a Dé, uma palavra grosseira, alguma coisa assim, ou dela para comigo, ou de mim para com ela, seja qual for a direção, em geral é de mim para com ela, mas, e eu não perdoo, e eu fico ali. A minha vida fica um desastre. Ninguém me aguenta. Verdade, isso rapidamente é uma nuvem escura que paira sobre todos os aspectos da minha vida e é uma chatice. Eu sei, eu tenho convicção. Às vezes eu falo, Senhor, eu não estou me aguentando. Na minha confissão, é verdade, é horrível. É horrível. E o Senhor diz, você me ouve e você segue os meus caminhos. E com rapidez eu vou subjugar este demônio que o está assaltando e torturando. Eu contei para os irmãos, e eu preciso falar nos meus exemplos, não sem antes enfatizar isto. Esta demora é uma demora causada pela sua desobediência, irmãos. Ah, mas por dentro ainda estou tão fragmentado. Eu creio que existem coisas que tão ruins. Eu creio nisso, eu estou aprendendo. Mas eu estou aprendendo, eu creio, pelo lado bom. Eu estou aprendendo pelo lado do milagre. Houve uma noite dessas que uma pessoa querida, no lidarmos uns com os outros, e em geral pressa ou outros fatores de estresse causam, ou são veículo do inimigo para causar essas coisas, e por 2 vezes esse irmão querido proferiu alguma coisa que eu tomei como uma ofensa, e eu fiquei muito triste, muito ofendido. Eu não mereço isso, eu acho que no caso eu não merecia mesmo, mas eu fiquei assim tão e acabou o serviço e nós fomos para casa, e cheguei em casa, a Dé estava lá fazendo alguma coisa para comermos, e eu cheguei e falei tudo para ela. Falei, Dé, olha, eu estou assim tão aborrecido, olha, eu não perdi o horizonte, eu não tenho nenhuma motivação de continuar. Estava sente, come alguma coisa, bebo. Eu falei, eu vou estragar a comida, se eu for comer, eu vou lá para o escritório, eu vou buscar o Senhor. Fui lá do Senhor orar, uma palavra, o meu coração. Deus eu não ouvi nada audível. Eu não ouvi nada audível, mas Deus falou ao meu coração. Ele disse assim, você perdoa. Eu digo, Senhor, mas eu não consigo mudar o resto. Este não é o teu problema, este é meu problema. E eu disse, Senhor, eu perdoo. Como diz o pastor Ivênio, plim, 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 plim. Acabou. Amados, eu não estou mentindo para a igreja. Deus transformou o meu coração, e a Débora viu o produto. Ela viu, eu corri para a cozinha, falei, Dé, olha para mim. O que aconteceu com você? Deus fez um milagre. Eu estou vendo. O que você falou? Eu não lembro mais. Tá lindo. Ah, você sempre é lindo, mas agora você está mais. Alguma coisa desse tipo. Não foi assim que ela falou. Deus mudou o meu coração. Igualzinho ele diz na palavra, se você me ouve, se você segue o meu caminho, com rapidez eu vou destruir o demônio que está assaltando a tua alma. Amados, ou nós cremos nisso, ou nós vamos viver como a senhora, que eu conheci a respeito dela, não a ela, quando era jovem, e estava com a equipe de Vencedores por Cristo, e nós fomos visitar a cidade de Uberlândia, e um dos líderes do grupo de Vencedores por Cristo, o pastor Osiander, ele conheceu essa senhora, uma senhora que vivia naquela cidade, uma senhora importante na cidade, tinha lá suas razões de ser importante. Um irmão dela foi operado por um médico da cidade e morreu. E ela ficou muito inconformada, como é que é? Ela falou mal desse médico para toda a cidade, para a vizinhança. A vida dela era infernizar a vida deste médico. Por 28 anos, crente em Jesus. 28 anos, gente, é uma vida. Eu nem completei 28 ainda. Gente, vocês já pensaram nisso? 28 anos com um demônio te assaltando, tirando alegrias do coração. Mas ela deve ter feito aniversário, ela deve ter comido
bobó de camarão, estragar tudo. Não adianta o que você come quando você está infernizado por esses demônios atormentadores. A vida é horrível. É ou não é? Cadê os crentes que têm experimentado isso? Sejam verdadeiros. É horrível ou não é horrível, gente? Tudo, não existe um fator externo que melhore o coração de uma pessoa que está se endurecendo contra o Senhor. Não há o que possa fazer. Não há, não tem camarão, não tem aumento de salário, não tem carro novo, não tem 28 anos. Essa mulher viveu e o pastor Osiander a conduziu ao arrependimento. A esposa do pastor Osiander, que lembra até hoje, uma moça muito simpática, chamada Márcia, estava esperando o primeiro nenê. E ele contando esse testemunho com alegria, dizendo assim, ela pediu perdão para o Senhor. No mesmo momento, seu rosto mudou. Essa senhora saiu e foi comprar um presente para o nosso nenezinho que ia nascer. Nosso nenezinho deve ter uns 40 anos já. Muda tudo. Ou você pega a tua Bíblia, acha aí tua Bíblia, Salmo 81, eu vou dramatizar, e você olha aqui, se vocês me ouvem, se vocês seguem os meus caminhos, com rapidez eu vou livrar dos seus inimigos. Você acha e faz assim, ó. Não creio, eu preciso de tempo, eu estou muito ferido. Vocês percebem as duas atitudes? Estou com o pênis até rasgado, mas não. Pode deixar. A demora é causada pela tua desobediência. Essa é a realidade. É a minha maldade de coração. É a minha não querer. O Senhor diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos pela minha graça, porque se sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa senhora passou 28 anos sem ver a Deus, sem respirar as delícias do Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Vocês entenderam bem? Ninguém se exclua de quê? Da graça de Deus. Não, mas tem que fazer força então para a gente chegar lá? Tem que clamar graça a Deus. Deus, não estou conseguindo. A ferida doeu demais. Conta para Ele. Reclama para Ele. Mas não deixe de dizer aquilo que Ele não aceitará que você deixe de dizer. Que é, eu perdoo. O demais está nas tuas mãos. E Ele sabe muito bem cuidar da parte dele, deixa eu falar para vocês. Ele sabe muito bem, olha o que Ele diz. Cuidem, não deixem que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Soa familiar, não? O que acontece na vida de 9 entre 10 estrelas do cinema? Acontece sabonete Lux, dizia essa propaganda, não é? O que acontece? Ninguém riu, é só eu que sou velho, só eu que lembro de sabonete Lux. Não vem não, Eduardo? Você lembra dessa também? Vejam o que acontece na grande maioria das vezes. Você sofre alguma coisa. Você não sabe o que fulano me fez. E lá vai, é como a raiz, é como o pé daquele jatubá lá que você plantou, dá uma linha de raiz assim e lá vai, espalhando. A amargura vai amargurando a um, amargurando a outro, amargurando a outro. Você está fazendo um jogo do diabo, estragando outras vidas, enquanto a tua vida está sendo estragada. Não tem necessidade disso. É voltar para o Senhor. E Ele diz, eu rapidamente resolvo a questão. Nós temos lá em casa, eu ganhei. Isso não foi certo. Não repitam isso, por favor. E eu também não vou repetir. Muito dramático, ainda que eu pensei antes. Bem, nós temos lá em casa 2 coxinhos, 2 vasos retangulares, que com terra vegetal nós plantamos umas sementes de pimenta. Uma pimenta muito boa, chama pimenta coração de galinha, que é uma pimentinha doce, e que anos atrás nós provamos. É uma longa história, eu não vou gastar o seu tempo explicando agora. A Dé plantou umas 40 sementes, nasceram 4 pimentinhas só. E eu estou reclamando com a pessoa que doou as sementes, mas ela não me respondeu ainda o que terá acontecido com as demais. Mas aí nós estamos no processo. Um dia desses eu falei, Dé, tem outra. E essa outra está crescendo mais rápido. Ela falou, isso é grama. Ou seja, misturado com as sementes da pimentinha, vieram algumas sementes de grama. E ela começou, e grama vai embora, né, Ricardo? O que não presta, cresce rápido, né? Então,
Fui olhar no vaso, um dia a grama tinha sido arrancada. Falei, você arrancou a grama? Falei, arranquei, porque fui e plantei outra vez. Falei, deixa, coitadinha, deixa ela aí. Mas grama é grama. Ela vai progredir. Aí a Marília passou com seus dedinhos e arrancou e jogou fora a grama. Então eu não pude plantar outra vez. Então, estava meditando sobre essas coisas, não é? Eu pensei assim, se eu deixo essa grama crescer, é diferente, você pega, a graminha começou a nascer, o pezinho de grama, com 2 dedinhos assim, você vai, puxa a folhinha, sai, é fácil fazer. Tenta fazer isso num gramado inteiro. Dedinho não dá para fazer isso, você tem que usar um outro tipo de instrumento. Fala com o Edgar, ele vai com o trator dele lá, motorizado e corta, porque é um outro estrago. Porque aqui ele nos ensina exatamente isso. Ele nos ensina isso, que não deixe que a coisa aumente, não deixe que a grama cresça e invada tudo, porque fica muito mais difícil, ou não? Vai ficando difícil, você vai se impondo um sofrimento que não é necessário nos planos do Senhor. Em Tiago 1, ele nos fala sobre pessoas que dizem assim, eu estou sendo tentado por Deus, oh, pobre eu, Deus é mau, Deus está me perdoando. Não entre nessa. Ele fala assim, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Isto concebe e dá luz ao pecado, e o pecado gera a tua morte. Essa é a verdade, amados. É se posicionar. Vejam só que a tática de Deus, a estratégia de Deus é resolução a curto prazo. Ele diz, 1 Pedro capítulo 5, ele fala assim, que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória, depois, nas provações, de terem sofrido durante um pouco de tempo, Ele mesmo os restaurará, confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Pouco tempo, Deus não está interessado em permitir que você fique morrendo no meio de uma provação de 28 anos. Não é este o plano do Senhor. Não é esse o plano do Senhor. Ele quer resolver as coisas a curto prazo. Ele quer muito resolver. Ele quer entrar. Ele está de fora, mediante uma mínima impressão que ele tenha de que você decidiu ouvir e obedecer. Ele está dentro da tua vida, matando, eliminando os inimigos. É esta a especialidade do nosso Deus. Essa é a minha conclusão e depois a minha receita. Toda demora para a resolução de conflitos é devida à vontade e à decisão do próprio homem. Deus não é o autor do pecado e Ele não retarda a sua cura. Deus não precisa de tempo para executar a cura do coração ferido. Ele promete derrotar os inimigos da alma com rapidez. Salmo 81, que eu vou ler outra vez. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu venceria os seus inimigos. É o versículo que nós lemos. Quando o pecador não se arrepende, Deus o entrega às paixões do seu próprio coração e aos conselhos de suas próprias mentes. Ninguém pode culpar a Deus pelos maus resultados que colhem de sua desobediência. Infelizmente, aqueles que o rejeitam como seu Salvador e Mestre, também o perderão como o seu Salvador e perderão a recompensa eterna que Deus havia planejado lhes dar. Matthew Henry, amo esse homem que viveu no século XV, XVI, homem sábio do Senhor, escreveu o que eu penso ser o melhor de todos os comentários bíblicos disponíveis. Você pode, está fácil de encontrar na internet, Mateus Henry, Mateus Henrique, esse é o nome dele, à sua disposição. Amados, para terminar, eu vou ler para vocês um trecho muito conhecido e muito mencionado. E vou só descer o meu paraquedas sobre um desses versículos, na esperança de que o Senhor ponha esta verdade no meu e no seu coração nessa noite. Jesus diz em João 16, todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta, porque se eu não for, o Paráclito, o advogado, de quem ele está falando?
do Espírito Santo, ele não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. A promessa de Jesus para os discípulos tristes, quando ouviram que Jesus iria morrer, iria partir, ele falou: não fique triste não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o meu Espírito Santo sobre vocês. Jesus só podia estar num lugar por vez. Jesus, ele caminhava, ele estava aqui, não podia estar ali. Agora o Espírito Santo pode estar se movendo dentro de vocês. Ele leva vocês para muitos lugares ao mesmo tempo. Nós vamos disseminar o Evangelho para toda criatura pelo poder do Espírito Santo. Então essa é a conversa de João 16. Então ele diz assim: quando então ele vier, ele quem? O Espírito Santo, ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando é que alguém tem que ser convencido de alguma coisa? Quando ele tem uma opinião contrária, né? Quando tem outros pensamentos. E eu queria parar nesse trecho, que ele fala assim: ele convencerá, o Espírito Santo convencerá o mundo do seu pecado, porque a humanidade não crê em mim. Convencerá da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Convencerá do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O Espírito Santo convence do pecado, porque, diz o Senhor Jesus, não creem em mim. É necessário, amados. Sabe por quê? Depende do meu coração e do seu, como nós possamos estar. A gente ouve toda essa palavra e a gente não crê. A gente não pensa que é verdade. A gente não pensa que é conosco. Nós precisamos, e esse é o meu clamor a Deus nessa noite, nós precisamos que o Espírito Santo sopre sobre nós e que abramos os nossos olhos. Senhor, sou eu, é comigo que o Senhor está falando, é a minha vida que o Senhor quer resgatar, é a mim que o Senhor quer alegrar e salvar. São os demônios que estão me torturando, que o Senhor, na minha vida, que o Senhor quer fazer. Nós precisamos, olha que criaturas tão difíceis que nós somos, nem crer no nosso próprio pecado, crer que nós estamos em pecado, nós não cremos. Vocês perceberam isso que Jesus, mas isso é o que o Espírito Santo veio fazer. E esta, sem sombra de dúvida, é a descrição melhor do trabalho mais importante do Espírito Santo na vida da gente. Ele convence. Ele fala: eu vou convencê-los da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, Jesus fala assim: o Espírito Santo vai convencer da justiça, porque eu vou ressuscitar. Em Romanos 4:25 diz assim: Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Mas nós não cremos. Eu pequei, pobre eu pequei, agora não há mais nada que eu possa. Teve alguma coisa errada que eu fiz que fica atrás, o diabo vem e fica: mas você pecou. Agora, o que vai ser da sua vida? Com que cara? Mas o Senhor morreu por causa dos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Justificação é pegar o pecado e fazer uma bolinha: eu vou jogar outra vez, não vou jogar outra vez, e jogar nas profundezas do mar. E é isso que ele faz. Ele elimina o pecado, ele borra, como diz meu tocaio, José Roberto Pérez: borrado está, no mais se foi. E ele convence do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O que quer dizer? O Espírito Santo convence do juízo, porque o diabo, que é o causador de todos os males, já está julgado, já está determinado. Não dá futuro seguir o diabo, porque ele já está condenado, e aqueles que seguirem ao diabo serão condenados com ele. É isso que quer dizer essa palavra. Mas eu não estou seguindo o diabo. O Senhor Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, temos temor de estar espalhando. Temos temor de não termos corações sensíveis à chamada do Senhor, que é uma chamada de grande amor. Filho, eu sei que é duro crer. Eu sei que você tem dificuldades para crer, mas eu convenço o teu coração. Pai, convence o meu coração, Senhor Deus, sempre, por favor, Senhor Deus, me lembre de pedir para o Senhor essa questão entalada que eu tenho na minha mente. Deus, eu preciso, Senhor Deus, Deus, o Senhor colocou nas nossas vidas o desejo de te obedecer, Pai querido. Deus, essa marca maior
da Tua presença na vida do crente. Os crentes em Jesus querem Te obedecer, mais do que o ganho, mais do que a popularidade, mais do que o prazer que o pecado possa dar. Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor. Oh Deus, viver vidas dignas e alegrá-lo em todas as coisas. Me ensine, Senhor Deus. Me ensine o nosso povo querido, Senhor Deus. Ó Pai, eu não ouço aqui da Tua parte uma exigência. Arrepende! Eu ouço da Tua parte uma voz doce e suave dizendo: você não pode se arrepender, filho querido. Confessa para mim e eu o levo ao arrependimento com a minha bondade. Oh Deus, é assim que o Senhor faz. A Tua bondade é que nos leva ao arrependimento. Glória ao Teu nome. Muitas glórias ao Teu nome. Exalte, Senhor, o nome de Jesus. Nós ainda temos alguns cânticos de louvor, talvez para nos redimirmos do louvor fraco, morno, que prestamos ao Senhor inicialmente. Ó Pai, leva esse povo a cantar com júbilo de coração, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, no nome de Jesus. Amém. Salmo 47 nos diz: batam palmas, todos os povos. Isso é louvor ao Senhor. Amém?